Fala galerinha da internet, tudo bom? Você aqui é o professor Alessandro Corrêa, do canal SOS Matemática Online. Vamos bater um papo aqui sobre a avaliação de aprendizagem do 8º ano do Colégio Azevedo. O pessoal fez a prova hoje, vamos fazer uma correçãozinha comentada aqui em relação à prova de hoje. Eu espero que todo mundo tenha se dado bem. Vamos bater um papo aqui, galera. Questão número 1. Questão número 1 era uma questão de correlacione. Você tinha que colocar Q quando o número fosse racional e I quando o número fosse irracional. O primeiro aqui é irracional. Por que é irracional, professor? Porque isso aqui é uma dízima periódica, só que... Desculpa, isso aqui é uma dízima não periódica. Por que não periódica, professor? Olha só, 12, 13, 14, não existe um período que se repete. Então, por isso que é irracional. Se por acaso fosse 12,12, 12, 12, seria racional. Só que aqui não tem um período que se repete. Então, ela é irracional. 0,01, professor, por que ele é racional? Porque 0,01 eu posso escrever na forma de fração, que é a mesma coisa que 1 sobre 100. Professor, por que 2 elevado a menos 1 é racional também? Porque 2 elevado a menos 1, o que eu faço? É a mesma coisa que 1 sobre 2. Π, por que π é irracional, professor? Porque π nós sabemos que é uma dízima não periódica, 3,14, 15, não existe um período que se repete. Raiz de 3, professor, por que é irracional? Porque raiz de 3 é uma raiz não exata. Se fosse raiz, por exemplo, 16, eu teria um resultado igual a 4. Raiz de 3 não tem um valor exato. Aqui seria racional, porque é exato. Aqui em cima é irracional. A segunda questão fala o seguinte, é uma questão sobre verdadeiro e falso. Você tinha que colocar verdadeiro para as sentenças e falso para as sentenças falsas. Professor, todo número inteiro é natural. Só colocou falso. Tá. A melhor coisa de resolver esse tipo de questão é pegando exemplos. Pensa num número inteiro. Tá. Menos 3 é um número inteiro? Sim, é um inteiro negativo. Mas menos 3 é um número natural? Não. Então, por isso que é falso. Todo número real é irracional? Pensa no número real. Por exemplo, o número 2 é um número real? Sim. E 2 é um número irracional? Não. Lembrando que irracional que você não pode escrever na forma de fração. Você pode pegar o 2 e colocar 2 sobre 1. Por isso que aqui é falso. Todo número racional é real? Verdadeiro. Pensa no número racional. Número racional, 1/3. 1/3 é um número racional? Sim. Ele é real também? Com certeza. Tá? Raiz quadrada de número negativo. É um número real? Não. Pensa no número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 1. Você nunca vai achar. Isso lá no ensino médio você vai aprender que isso aqui se trabalha com números complexos. Mas dentro dos números reais, não. Tá? Que você pegar menos 1 e multiplicar por menos 1, menos com menos vai dar mais 1. Então por isso que não é um número real. Todo número irracional é real? Sim. É o contrário daqui de cima. O número irracional ele é um subconjunto do número real. Então, por isso que todo número irracional, com certeza, vai ser um número real. Dando continuidade aqui. A questão número 3 era uma questão de você completar com essas palavras aqui as lacunas que estavam faltando. Então, era uma questão teórica. E eu frisei bastante neste exercício esse conteúdo. Incentro é o nome dado ao ponto de encontro das 3 bissetrizes. Então, 3 bissetrizes eu dou o nome de incentro. Ok? Aí você ia riscando aqui em cima o nome que já foi aparecendo. Ortocentro é o nome dado das 3 alturas. Então, cada encontro de uma seviana, das 3 sevianas, recebe um nome específico. Bissetrizes, incentro. Alturas, ortocentro. A próxima aqui seria essa aqui, ó. As 3 medianas, tá? Que é baricentro. Então, os pontos de encontro eu fechei todos eles. E os demais seriam as próprias sevianas. Quando forma um ângulo de 90 graus, altura. Aí eu vou lá e rabisco. Quando divide o lado oposto, né, em 2 partes iguais, é mediana. E a bissetriz divide o ângulo, tá? O ângulo, tá? Em 2 ângulos congruentes. Quando eu falo 2 ângulos congruentes, são 2 ângulos iguais.
Na questão número 4, é uma questão bem tranquila que a gente fez bastante em sala, que pergunta o seguinte: a raiz quadrada de 50 fica entre quais números inteiros? Observe que não existe um valor exato para a raiz quadrada de 50, mas você sabe que antes da raiz quadrada de 50, a raiz 49 é 7, e depois da raiz de 50, a raiz de 64 é 8. Observe que a raiz de 50 não está no meio dessas duas, e o resultado aqui não é 7, o resultado aqui não é 8. Logo, a raiz de 50 vai estar entre o 7 e o 8. Vai ser a alternativa E. Na questão número 5, é uma questão também que a gente viu em sala, fizemos na lista de exercícios, uma questão bastante parecida. Observe o seguinte: se você for pegar essas duas partes das extremidades aqui, são duas metades de circunferência. Se você juntar as duas aqui no meio, vai dar uma circunferência completa. Então, as duas curvas, tá? Essas duas curvas, ela formam uma circunferência. E a circunferência, ela tem uma fórmula para o seu comprimento, que é o 2πr, tá? E as retas, cada reta mede 90. Se aqui embaixo mede 90, com certeza, né? Aqui em cima também vai medir 90 metros. E ele manda considerar π igual a 3,14. Observe que onde apareceu o π, eu coloquei 3,14. E fui fazendo a evolução da minha expressão numérica aqui. 2 vezes 3,14, 6,28. 90 mais 90, 180. 6,28 vezes 18, 113,4. Que somado com 180, dá um resultado final de 293,04. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer agora, dando continuidade aqui, a questão de número 6. Questão número 6 é uma questão que já está se preparando para o 9º ano. Já estou apresentando para vocês aqui a fórmula de Bhaskara, mas aqui eu não estou calculando as raízes da equação, tá? Essa questão aqui faz parte da calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Professor, o que significa isso, calcular o valor numérico? O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é quando você trabalha com números e letras, ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu falo que o A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C é igual a 4. Os valores dessas letras eu vou substituir dentro dessa minha fórmula aqui. Menos B, só que o B não é menos 3, então vai ficar menos 3. B ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Menos 4AC, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Base negativa elevado a expoente par, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. E esse menos com menos vai dar mais 3. Menos 4 com vezes menos 4 dá mais 16. Dando continuidade aqui, repetiu 3, 9 mais 16 dá raiz de 25, raiz de 25 é igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8, e 8 dividido por 2, resultado final é igual a 4. Questão número 7. Questão número 7 é uma questão que você tinha, primeiramente, achar a expressão algébrica do perímetro dessas duas figuras. A pegadinha seria de você entender, né, que os lados paralelos eles são congruentes. Se aqui mede x menos 1, aqui também mede x menos 1. Se aqui em cima mede 2x mais 1, aqui embaixo também mede 2x mais 1. Como que eu achei aqui nessa figura 1 um perímetro igual a 6x? Porque os números são simétricos. Você pode cortar esse mais 1 com esse menos 1. Esse mais 1 com esse menos 1. Sobrou somente x. X mais 2x mais x mais 2x vai ser igual a 6x. Então, 6x representa o perímetro desse retângulo. Professor, como que você chegou nessa resposta aqui? Eu somei letra com letra, número com número. Como que chegou em 4A, professor? Olha só. A mais 2A, 4A. Como que eu cheguei em 10B? Vamos somar agora os B. B mais 5B, 6B. 6B mais 4B, 10B. E como que eu cheguei nesse 6? 8. Menos 2 vai dar 6. Na letra B, ele fala o seguinte: se o perímetro da forma retangular dessa figura aqui é igual a 24, qual é o valor de x? Ó, o perímetro aqui não é 6x? E ele não falou que 6x é igual a 24? Eu igualei. Esse 6 está multiplicando, passei para cá dividindo, 24 dividido por 6, x igual a 4. Na próxima questão aqui, na letra C. Na letra C, primeiramente eu repeti a equação que eu achei aqui do perímetro do trapézio, ok? Só que ele fala que o A é igual a 7, observe que no lugar do A eu coloquei o 7, e ele manda calcular o valor de B.
e fala que o perímetro é igual a 84. Por isso que aqui no final eu coloquei igual a 84. 4 vezes 7, 28, e 28 mais 6 dá 34. Passei para o outro lado diminuindo. 84 menos 34 vai dar 50. Esse 10 passei para cá dividindo, tá? Cortei 0 com 0, o B foi igual a 5. Questão número 8 e questão número 9 são duas questões de retas paralelas cortadas por transversais. Nessa questão número 8 aqui, o que acontece? Ele pede para você calcular o valor de x mais y. X, vamos pegar aqui, ó, nessa minha reta aqui, tá? Nessa minha reta eu tenho esse ângulo agudo que mede 70 e esse ângulo x, que é um ângulo obtuso. Nós percebemos o seguinte, que eles são diferentes, um agudo e um obtuso. Quando acontece esse tipo de caso, nós temos que entender que eles são suplementares, ou seja, a soma dos dois tem que ser igual a 180 graus. Se eu já tenho 70, logo o meu x vai ser igual a 110 graus. Descobri aqui, x 110 graus. Por que y é igual a 20, professor? Porque aqui é um ângulo agudo e aqui é um ângulo agudo. Se eu falo que aqui em cima é 20 graus, aqui embaixo também vai ter que ser igual a 20 graus. Por isso que eu coloquei aqui no lugar do y 20 graus. Somando, que é o que ele pede, 110 mais 20 vai dar 130 graus. Nessa questão aqui não tinha desenho, então você fazia um esboço do desenho, tá? E ele falava que os ângulos são alternos e internos. O que são alternos e internos? Um está desse lado e o outro está desse lado. E os dois estão na minha parte interna, ok? Então vamos lá. Eu vou igualar 7x menos 12 com 5x mais 8. Por que o senhor igualou, professor? Essa abertura aqui é um ângulo agudo e essa abertura aqui também é um ângulo agudo. Fazendo a igualdade das duas equações, eu achei x igual a 10. Peguei esse valor de 10 e substituí aqui, ó. 5 vezes 10, 50. E 50 mais 8, 58. Somando 58 mais 58, a minha resposta final, 116. Nessa questão aqui de baixo, ele mandava você colocar a expressão algébrica de Carlos e da Eduarda, ok? Só que, o que ele falava? Bruno era o único que ele dava, que era x. Carlos é o triplo de Bruno menos 10. Se é o triplo, qual é o triplo de x? 3x menos 10. Muita gente se enrolou na segunda parte, que falava que Eduarda recebia 50 reais a mais do que Carlos. Você pegava esse valor que você achou, de 3x menos 10, e somava com 50 reais. Menos 10 mais 50 vai dar mais 40. Então, Eduardo recebe 3x mais 40. Dando continuidade aqui, a próxima questão é a questão de número 11. A questão número 11 era uma questão que ele dava um triângulo, falava que os lados mediam x mais 5, 6 e x mais 3. Ele falava também que o perímetro é igual a 24. E mandava você calcular qual é o maior lado. Observa que ele não pede o valor de x, ele pede o maior lado. Mas não tem como você achar o maior lado sem antes descobrir o valor de x. Como que eu descobri o valor de x? O perímetro é igual a 24, então a soma de todos os lados é igual a 24. Eu peguei aqui, ó, x mais x, 2x. Quais são os números que aparecem? 5, 3 e 6. 5 mais 3 mais 6. 5 mais 3, 8. 8 mais 6, 14. Esse 14 está somando. Eu passei para o lado de cá, subtraindo. 24 menos 14, 10. Esse 2 está multiplicando. Passei para o outro lado, dividindo. X igual a 5. Só que x não é a minha resposta final. Eu peguei esse x e substituí aqui nesse lado do meu triângulo. X mais 5. Como x é 5, 5 mais 5, 10. Minha resposta final, 10, que é a medida do meu maior lado. Dando continuidade aqui, em relação à medida dos ângulos, qual é o nome deste triângulo? Por que é triângulo retângulo? Porque possui um ângulo reto. Em relação aos lados, tem 3 lados diferentes, porque aqui vai ser 10, aqui, como x é 5, aqui vai ser 8 e aqui é 6. 3 lados diferentes, esse triângulo é um triângulo escaleno. E por último aqui, a nossa última questão, verifique se é possível formar um triângulo com os lados medindo os valores abaixo listados. Justifique sua resposta com cálculo e por escrito. Ok. Para mim formar um triângulo, a minha regra de condição de formação nos fala o seguinte,
que o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Qual é o maior lado? O maior lado, 28. Coloquei aqui o 28. Os outros dois lados, quanto que mede? 12 e 16. 12 mais 16, 28. Aí eu te pergunto, 28 é menor do que 28? Isso é falso. Se é falso, qual é a resposta? Não pode formar esse triângulo. Ok, galera? Então, foi 15 minutos aí de uma breve explicação. Essa semana vamos nos dedicar a fazer uma revisão intensiva para a nossa P2. Queria agradecer a todo mundo do Colégio Azevedo pelo apoio que tem me dado. Tem gostado bastante aí dos alunos. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês e fiquem sempre com Deus.